Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu desejo dar continuidade num pensar que eu iniciei logo mais cedo e eu pretendo falar-lhes um pouco mais ainda sobre pequena história, grande lição, fundamentada, referendada no personagem ilustre das Escrituras chamado Jábias. Você lembra daquele provérbio que diz que os melhores perfumes, as mais nobres fragrâncias estão muitas vezes nos menores frascos? É exatamente o que você tem aqui. O biógrafo registrou a breve biografia, porém de suma importância, que está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, versos 9 e versos 10. Então, queridos, a fim de não tornar-se repetitivo, eu não lerei novamente esses dois versos, ok? Mas eu me aterei a essa história fundamentado em algumas verdades, em alguns princípios, lições, aplicações sobre este personagem. Então vamos lá. Para tanto, eu lerei Salmo 126, verso de número 5, também o verso 6, a fim de fazer aqui a primeira aplicação. Com certeza teremos outros vídeos que nós comentaremos sobre esse personagem. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Observe que é indubitável. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sem dúvida, Jabes foi uma boa semente, foi uma boa terra, que recebeu também a boa semente, então ele é ao mesmo tempo a semente e ao mesmo tempo a boa terra. E sem dúvida, essa semente, essa terra, ela foi semeada quando a semente de Jabes lançada foi em lágrimas, em dores. Lembra lá, sua mãe disse que com tristeza, com dores, com dificuldades no momento do parto, ela deu à luz. Mas, primeira aplicação, o fim é melhor do que o começo, ok? Então essa é a nossa primeira aplicação, que é exatamente isso. O fim é melhor do que o começo. Não esqueça disso. O início ou o começo da história de Jabes não foi nada fácil. Na verdade, foi frustrante, por assim dizer. Veio debaixo de dor, caracterizado pela dor. Porém, o fim você sabe, né? O fim foi melhor, o fim foi maior. Então, mais uma vez, o que a gente já falou no vídeo anterior, eu não posso alterar o meu passado, mas eu posso sim melhorar o meu futuro. Se alguém estiver aborrecido com a sua colheita, você não pode mudar a colheita, mas você pode sim mudar o plantio. E daí eu coloquei aqui em tela outros textos que você pode lê-lo. Por exemplo, Jó 8:7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Então, não atente para o início das coisas, mas para o fim delas. Uma vez alguém disse, ó bom mestre, Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Bom, se bom é Deus e Jesus é Deus, nada de errado em chamá-lo de bom. Dentre outras aplicações que você pode fazer esse texto, faço uma agora. A constatação de Deus de que era bom sempre viria todos os dias ao término na conclusiva. Lembra disso? Foi manhã, foi tarde, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro, quarto, quinto, sexto, e viu Deus que era bom, porque concluíra a sua obra naquele dia. Então, Jesus está ensinando-nos que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim
até que a história seja conclusa ou completa. Então, se o cronista não registrasse a oração de Jabes e a conclusiva da mesma, quando diz que Deus o atendeu, e ficasse apenas nessa particularidade, só no fim, não, só no começo, entendeu? Se ficasse apenas no começo, então diria, um moço que não se sabe quanto viveu, o que sucedeu-se, mas sabe-se de uma coisa: a dor foi a tônica da sua existência, porque ele foi gerado com dores, e nada mais sabe-se. Mas o cronista diz, não, o fim é melhor do que o começo. Uma história escrita por Deus sempre terá um final feliz. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito. Então, cuidado, calma, seja paciente, não faça juízo prévio, sem a conclusiva da mesma. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Zacarias 4:10, na mesma ideia, diz que quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, o fim é melhor do que o começo. Teu começo pode ter sido um caos. Teu começo pode ter sido de dor. Mas se esperas e confias em Deus, acredite, o fim é melhor do que o começo. Talvez iniciasse a tua jornada aqui, semeando em lágrimas. Em Deus há uma colheita. E essa cega, essa colheita, será com alegria. Você foi andando, você foi chorando. Você voltará sem dúvida, porque toda ida tem uma volta, com alegria, trazendo os seus molhos. Segunda ideia desta história, ou lição, como preferir, é que a última palavra vem de Deus a teu respeito. A primeira palavra sobre Jabes foi: menino nasceu e já trouxe dor ao mundo. Mas agora Deus pega e muda a história. E mudou a história de Jabes por intermédio da oração. Por quê? Porque Deus muda a história de quem ora. A oração, ela não muda somente as coisas, também muda as pessoas. Ela não muda apenas as circunstâncias, também muda as pessoas. Deus não mudou o nome de Jabes, como fez com Jacó, como fez com Abrão tornando Abraão, como fez com Sarai tornando Sara. Não, Deus não mudou o nome de Jabes. Deus não fez com Jabes o que Ana fez consigo mesmo. Não me chames mais de Ana, graciosa, mas de Mara, amarga. Não, Deus não mudou o nome de Jabes, mas Deus mudou a história. Deus mudou a sua vida. Jabes não precisou ir ao cartório para que seu nome seja mudado. Jabes, aleluia, foi ao altar, foi à oração, foi ao lugar aonde gente triste torna-se alegre, aonde estéril gera filhos, aonde corações e portas fechadas, trancafiadas, abrem-se. Ele foi ao grande Deus. Então, meu irmão, creia nisso, que Deus muda a história daqueles que oram. A oração não muda somente coisas e circunstâncias. A oração é capaz de mudar pessoas. Jesus disse, eu sei que o texto parece batido, mas cabe lembrar dele. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Não tem reclama aqui, tem clama. Lembra Jeremias 33:3? Clama, não é reclama, é clama, é pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede, o Pai é gracioso, é bondoso, recebe. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós, disse Jesus, é um homem que pedindo pão ao seu filho lhe dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Nenhum de nós faremos isso. Todos nós negamos sonos aos nossos olhos.
Comemos pão de dores, como diz o Salmo 127. Levantamo-nos e trabalhamos cansados muitas vezes. Negamos alguns caprichos pessoais para poder promover a nossos filhos algumas coisas que nós mesmos não tivemos. Eu desejo à minha filha toda sorte de bênção e desejo a ela regalias que eu não tive. E nenhum pai se sentirá enciumado se isso acontecer. Digo pai, pai e mãe, né? Porque eu desejo de um pai e de uma mãe fidedigna que seus filhos alcancem e alcem voos maiores e melhores. Às vezes nos tornamos pegajosos, por assim dizer, porque a gente já viveu algumas coisas e sabe o fim disso. Então é por isso que Deus também faz o mesmo. Deus nos instrui, Deus nos aconselha, Deus nos adverte, porque Ele sabe o fim das coisas. Aí Jesus disse: se pois vocês sendo maus, Jesus disse que eu sou mau. Mesmo sendo mau, eu sei dar coisas boas à minha filha. Vós sendo maus, sabei dar coisas boas a vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Não dará Ele bens àqueles que lhe pedirem? Então, irmão, em nome de Jesus, a oração muda vidas. Não apenas coisas ou circunstâncias. A oração muda pessoas também. Terceiro, a sua dor não é maior que os planos de Deus para a sua vida. Então, não atenha-se às dores, por maiores que elas sejam. Teu Deus é maior. A frase que eu vou dizer agora parece um jargão, mas agora, boas coisas merecem ser repetidas. Você já ouviu aquela máxima de alguém que diz: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus? É exatamente isso. A sua dor pode ser grande, mas ela não é maior que o teu Deus. Ela não é maior que os projetos e os planos de Deus. Bem sei eu, disse Deus, bem sei eu, a respeito de vós outros, os planos que eu vos tenho, plano de paz e plano de vida. Então, em nome de Jesus, tua dor pode ter sido grande, mas o plano de Deus e o próprio Deus é muito maior. Ele é maior. Não atente para a tua dor, por maior que ela seja, porque essa dor, por maior que seja, se apequenará, tornar-se-á minúscula diante de um Deus grande, poderoso, que é o Deus a quem amamos e servimos. Como quarto lugar, ou quarta lição e aplicação deste vídeo, haverá outros. O mais ilustre dos ilustres. O mais ilustre dos ilustres. Eu não sei o que aconteceu aqui, né, gente? Mas eu não registrei isso aqui, não. O mais ilustre dentre os ilustres dos seus irmãos. Seus irmãos, eles não eram apenas membros da comunidade da nação de Deus, a saber, Israel. Eles eram da tribo de Jesus, eles eram da tribo de Judá, eles eram da tribo do louvor. Então havia sobre seus irmãos a bênção de Jacó, o Deus de Jacó. Eles eram aqueles que ascenderiam, são ascendentes daquele que o Messias tornar-se-ia descendente destes. Então eles são da linhagem davídica e eles são da linhagem que descenderia o Cristo. Só isso. Eles são da tribo de Jesus. Então, trata-se de uma tribo abençoada, de uma tribo ilustre, de uma tribo nobre. O texto mesmo diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Logo, seus irmãos eram ilustres, mas ele foi ainda maior. Nada sabe-se a respeito do nascedouro de seus irmãos. Será que seus irmãos, ao nascerem, trouxeram tantas dores à sua mãe? O texto não registra. Mas uma coisa é certa,
Talvez o seu passado e início de história foi a menor entre os irmãos. Cresceu estigmatizado, rotulado como homem que trouxe dor. Mas o fim dela, você já sabe, né? Ele tornou-se o mais ilustre. Então, a querida mãe de Jabes, o bendito ventre que o gerou, poderia ouvir algo do tipo: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então aquele que lhe trouxe maior dor tornou-se o mais ilustre, tornou-se o maior entre os maiores. Então, quanto maior for a tua dor, maior será o teu consolo. Que Deus te agracie, que Deus te abençoe. É mais um pensamento nessa nova plataforma, novo modelo, a fim de que esteja escrito aqui, para que você possa ler, reler, voltar, pontuar, e outros pontos nós ainda pontuaremos e destacaremos das lições deste personagem que tem muito a ensinar-nos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Essa é a nossa reflexão. Eu vou intitular esse vídeo como Jabes, parte 2, porque ainda outros surgirão.